aos nossos corações. Eu lhe convido você a abrir Oséias capítulo 10, vamos ler apenas o versículo 12, Oséias capítulo 10, apenas o versículo 12, para a nossa meditação nesta noite. Oséias capítulo 10, versículo 12, para a nossa meditação. Oséias 10, 12. Eu não sei quem escolheu a temática, mas muito boa. Jesus, texto é muito amplo, muito profundo, e é o nosso tempo é atual, e a gente precisa valorizar o que Deus está falando, que a Bíblia tem mais do que a mulher do fluxo de sangue, né? A Bíblia tem muito mais do que Davi Golias, né? Você precisa navegar em outros textos e receber a direção de Deus. Pontos de achadinho, glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, cevai segundo a misericórdia, e arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Você se assenta glorificando o nome do Senhor. Eu não sei se no decorrer da manhã a palavra foi trazida dentro da temática de hoje, mas quando eu lia o texto, começava a acompanhar aquilo que a palavra quer propor para nós. O livro de Oséias vai compor um dos 12 livros dos profetas menores. Nós sabemos que os profetas têm o seu legado estabelecido, e quando os profetas são levantados, nós vamos perceber que entre eles há uma divisão. Essa divisão não é da questão profética a ser ministrada, mas a divisão da compilação do seu organizar. Nós vamos perceber que há 12 profetas menores. E por que são profetas menores? Porque o seu volume de conteúdo é menor do que os demais. Para nós percebermos, se nós juntarmos os 12 profetas menores em comparação só o livro de Isaías, os 12 profetas não escreveram nem 40%. Então, por isso, eles são chamados de profetas menores, porque a mensagem deles foi uma mensagem mais curta. Só que o que a gente observa, que biblicamente é tido como uma mensagem curta, é uma mensagem de grande profundidade. Aí nós vamos perceber que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Aí nós vamos perceber que muitas das vezes as pessoas querem receber uma oportunidade e tem muita coisa da palavra para falar e fala-se muito dela. Quem fala muito de si é porque está vazio de Deus, porque a gente precisa falar de Deus mais dentro desse tempo. Eu sei que a gente tem um noticiário, eu sei que a gente tem os reels que a gente acompanha no Instagram, eu sei que a gente tem os stories que muitas das vezes a gente tenta lutar para ver tudo e daqui a pouco se vê os 100 contatos, daqui a pouco mais histórias tem para se ver, mas a gente não precisa de pessoas que falam ou multiplicam a multidão do seu ser do dia a dia. O que a gente precisa ouvir e falar é de Deus. E quando Oséias vai se levantar nesse tempo, a referência do livro de Oséias está no livro dos reis. Os livros dos reis vai tratar e vai fazer uma compilação acerca do que Oséias vai escrever. E por que o livro dos reis? Porque quando Oséias se levanta, Oséias vai falar pelo menos para 5 reis históricos. E eu não sei se você lembra que o reino vai ser dividido após o reinado de Salomão. Se nós vamos perceber que o reino, que eram as 12 tribos, vão ser colocadas 10 tribos de um lado e 2 tribos de outro lado. E aí vai começar a se encerrar o período agora tribal, biblicamente. Aí nós vamos perceber que mesmo não havendo a compilação dos reis, as 12 tribos unidas,
vidas, a palavra que Oséias prega vai trafegar sobre os dois povos, vai trafegar, porque a palavra de Deus, ela vai aonde há divisões, aonde o homem divide, a palavra unifica, aonde o homem separa, a palavra une, porque ainda esse tempo há dentro do nosso meio quem não tolera negros, quem não aceita pobres, quem não abre o coração para os necessitados, mas aonde o homem separa, a palavra está unindo. Eu não sei qual família você nasceu, eu não sei que cor você foi gerado, eu sei as lutas intempéries da minha vida que eu tive, mas a palavra está me mostrando que o mesmo que os homens do passado passaram, nós iremos passar dentro deste tempo, mas o que vai nos fazer ter uma vida de vitoriosa, uma vida de vencedor, é viver uma vida onde nós colocamos Jesus como primazia da nossa história. Só que colocar Jesus como primeiro da minha vida não é anular o meu viver, porque Ele declarou para nós: eu vos dou vida. E que vida é essa? Vida com abundância. E que vida é essa? É vida de realização, porque viver o Evangelho não é deixar de se casar, viver o Evangelho é ter vida profissional, com regalias e com benefícios. Ter uma vida com Cristo não é você deixar de se cuidar esteticamente. Viver com Cristo é você ter tudo isso e não deixar que nada disso te roube de Deus. Você pode andar bem penteado, mas o cabelo não pode te roubar a glória de Deus. Bem vestida, mas o que você veste não pode roubar o lugar de Deus. O melhor sapato, mas o sapato não pode roubar o lugar de Deus. O tempo que Oséias se levanta é o tempo que a nação está olhando para tudo, pode ter tudo, conquistar tudo. E o termo que é utilizado aqui no capítulo 10 é um termo maravilhoso. Capítulo 10, versículo 1. Ele diz: olha, a nação de Israel é luxuriante. E o que é ser uma pessoa luxuriante? É uma pessoa que tem tudo, é uma pessoa rica, é uma pessoa que tem poder de plantar e colhe com abundância. Então ele está dizendo: olha, a nação, em meio a tudo que está vivendo o contrário, ela tem do bom, tem do melhor, só que dentro do que ela tem largado Deus, esquecendo que é Deus que dá, é Deus que faz a terra não negar o fruto que é para produzir para a nossa vida, é Deus que dá ordem para que as nuvens não venham negar a água que precisa molhar o solo, é Deus que dá ordem, como Isaías viu em Revelação, que as 12 horas do dia não podem ficar preso pelas 12 horas da noite, também como as 12 horas da noite não podem ficar quando as 12 horas do dia quer chegar. Isso simboliza o quê? A divisão das 24 horas que nós temos. Nós vamos perceber que esse é o Deus que nós servimos, e eu profetizo: você vai ter a melhor faculdade, Deus vai te dar a melhor faculdade, Deus vai te dar carteira de habilitação, Deus vai te dar um bom casamento. Pastor, quem gosta de casa terá casa, mas quem não gosta de casa terá apartamento, e quem gosta de moto terá moto, mas quem não gosta de moto terá carro. Mas tudo isso não irá roubar na nossa vida o lugar de Deus. Aí nós vamos perceber que quando Oséias começa a profetizar, Oséias profetiza e começa a levar a direção daquilo que Deus quer, e Deus vai dizer: Oséias, eu vou fazer com você um tratado, porque Deus, ele se utiliza de figuras de linguagens para que a palavra venha a ser pregada. Nós vamos ver isso, as parábolas. Nós vamos perceber que Deus usa fenômenos da natureza para que a palavra possa ser ministrada. Aí nós vamos ver aquilo que acontece quando Jonas ele é engolido pelo peixe. Antes do peixe se manifestar, uma grande tempestade aparece para que assim Jonas fosse lançado à beira do mar. Mas Deus também se utiliza também da nossa vida para ser uma pregação. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos a carta que o mundo lê. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê a nossa vida. Diga para esse jovem, você é a Bíblia que o mundo está lendo hoje. Quando você compra e paga, você está pregando a palavra de Deus. Quando você honra ao regimento da tua igreja, você está pregando a palavra de Deus. Quando você tem comprometimento com o horário, você está ministrando a palavra de Deus. Então nós vamos perceber que quando Oséias vai receber
a ordem de Deus, o chamado de Deus, ele não vai ser sacerdote, porque o sacerdote, ele levava as causas do povo até Deus. Ele vai ser profeta. E o que é profeta? É aquele que recebe de Deus para falar com o povo. Você vai perceber que todo mundo, minha amiga, que cantou, todo mundo gosta de ser ouvido, todo mundo gosta de ter atenção às suas reclamações, mas outra coisa é você ser voz de Deus para falar com aquele que reclama. Aí a gente quer todo mundo para nos ouvir, a gente quer ter opinião para expressar tudo, mas tem hora que Deus vai dizer para nós: eu não vou te condicionar para ouvir os outros, eu vou te levantar para ser voz profética da terra. E se Deus chamar no meio dessa juventude jovens para serem profetas, você não precisa ser profeta só no dia da ceia aqui. Você pode ser profeta no Uber, ser profeta andando na rua, ser profeta na escola onde você está estudando, aonde Deus te colocar, seja de boca aberta ou boca fechada, profeta entrega a mensagem, porque quando Deus quer que a mensagem seja entregue, Ele coloca a mensagem na nossa boca, mas quando Ele quer que a mensagem seja pregada com a nossa vida, Ele marca a nossa vida para que a nossa vida pregue. Aí isso que dói. Isso que dói, minha amiga, sabe por quê? Porque na vida de Oséias, Deus olha para Oséias e diz assim: olha, você vai pregar na sua vida. E olha que dureza é essa. Mas qual é a forma que Deus vai fazer eu pregar? Será da forma que pregou a vida de Jeremias? Não. A vida de Jeremias, ele passa aquele processo todo que ele vai ter que cozinhar ao vapor das fezes. Imagina, né? Você cozinhar com o calor das fezes. Aí não é nada disso. Qual vai ser a sua marca, Oséias? A marca que vai ser a sua vida, que eu quero que você case com uma prostituta. Pastor, que loucura é essa? Loucura não, é pregação do Evangelho. Ele vai permitir que o profeta vai viver uma vida depreciada para que aquilo seja um ponto de visão para quem não entendia a revelação da palavra. Os profetas estão profetizando, mas tem gente que tem a mente cauterizada. Os louvores estão sendo ministrados, mas tem gente que mesmo com o louvor não deixa a terra do coração ser amolecida. A palavra é lançada, mas a terra do coração não é amolecida e não há crédito àquele que ouve, não há uma frutificação que acontece. Aí Deus olha a terra e diz: eu estou vendo Oséias, alguém que está permitindo eu fazer a vida dele uma pregação. A gente, se abrir a listagem do YouTube, aparece pregador de todos os tipos, que grita, o que não grita, o que prega exemplificando, o que não exemplifica, alguém que é douto na lei, da doutrina da lei, aqueles que só pegam, como a menina do iPhone. Tem pregador para todo tipo e gosto para você escolher. Agora eu quero ver alguém se levantar no meio daqueles que dizem que pregam e dizer: Deus, a partir de hoje eu não vou pregar com palavra, eu vou deixar o Senhor pregar com a minha vida. Aí alguém você não entende, porque às vezes a luta que você passa, porque Deus está usando essa luta para pregar para alguém que observa a tua vida, que Deus é Deus na tua história. Aí Oséias casa com um Blumer, o nome é diferente, mas o nome é necessário. Ele casa com a mulher que é prostituta, ele vai ao prostíbulo, tira ela do prostíbulo, casa com aquela mulher. Aí quando ele casa com aquela mulher não vai aguentar viver no regimento estatutário da nação de Israel. Que regimento é esse? Viver uma vida honesta, porque a gente diz, e a sociedade quer dizer que todo mundo quer ter uma vida igualitária, mas nem todo mundo que tem oportunidade para querer ou poder ser igual vai aceitar. Tem gente que a primeira oportunidade após o banho vai voltar à lavagem, após lavar ao banho vai voltar ao vômito, mas quem tem o caráter regenerado pelo Espírito Santo, o prato aparece, ele diz: não posso. A proposta vem, ele diz: eu não quero, porque ele permitiu ser mudado dentro do seu interior pela proposta do Evangelho. Aí nós vamos perceber, ela vai agora passar-se um período casada, depois que está casada, ela vai voltar para o ambiente dela natural. Aí ele vai lá e recebe a ordem de Deus, vai lá e busca sua mulher novamente. Ele busca aquela mulher, ele vai ter que conceber com ela a 3 filhos, ela gera filhos dele. E aí essa mulher agora está simbolizando, e Deus diz para ela: Oséias, o que essa mulher está fazendo é o que a nação de Israel está fazendo comigo. Diga após mim: idolatria. Não, diga mais forte: idolatria. Não, mais forte em casa, você discute mais rápido, mais alto, responde mais alto, teu pai e a tua mãe. Diga: idolatria. Idolatria. Não é verdade?
Idolatria não é só estar à frente de outros deuses. Idolatria é você deixar a relação, o relacionamento estabelecido com Deus para viver outras relações com outros. Então, quando você prioriza mais o namorado do que Deus, é idolatria. Quando você adora mais a maratonar uma série do que Deus, idolatria. Quando você adora mais o futebol, o cross, a academia, idolatria. Porque tudo que rouba o lugar de Deus é idolatria. É contra o Deus que estabeleceu a adoração, luta somente a Ele. Glória a Deus. Aí nós vamos perceber que quando Deus diz para Oséias, o que esta mulher está fazendo é o que a nação de Israel está fazendo comigo. Eu estou dando nome para ela, estou colocando ela como pura e limpa, e ela está jogando meu nome na lama. Aí eu adorei a Deus quando eu vi a temática do culto de hoje, porque a proposta para vocês é: deixe quem quiser jogar o nome de Deus na lama, mas essa juventude não. Essa juventude vai fazer como um povo dos Estados Unidos dizem, eu acho maravilhoso. Eles vão dizer: vamos ajudar a levantar o nome do Senhor, vamos colocar o nome do Senhor um pouco mais alto. Aí quando eles começam a dizer isso, eu entendo que a Oséias está estabelecendo. Oséias está dizendo: olha, por mais que ela queira manchar o nome de Cristo, eu vou permanecer com o nome dele no lugar mais elevado. Levante a tua mão para o céu, porque eu não sei quem abandonou, não sei quem saiu, também não sei quem vai chegar, mas uma coisa eu sei: quem for chegar vai ficar na forma que Deus colocou essa juventude. E quem foi pode ter ido porque Deus permitiu, mas não vai comprometer os que ficaram, porque quem está ficando está recebendo o selo da imagem do poderoso do Cristo vivo, e o selo é Jesus na vida. Nada vai roubar o lugar de Jesus na sua vida. Aí nós vamos perceber que durante todo o livro, Oséias, ele vai transparecer devoção e obediência a Deus. Porque quem aceitou Jesus é escravo de orelha furada. E eu não sei se você sabe, mas o termo orelha furada não é de furar a orelha como as meninas furam hoje para colocar um brinco, mas era o escravo de orelha furada porque colocava a orelha na direção da fechadura da porta e se furava. Então nós vamos perceber que quem é escravo de orelha furada não é que é livre, reconhece que o dono que tem é melhor do que a liberdade que poderia ter. Então quando a Bíblia diz que nós somos como escravos de orelha furada, meu amigo, a Bíblia está dizendo: olha, eu poderia fazer o que eu quero, mas eu encontrei alguém que domina a minha vida, que o que ele faz é tão maravilhoso que eu prefiro viver o que ele escolhe para mim, do que eu escolher com as minhas próprias escolhas. Eu, se eu fosse você, dizia para Deus: Deus, eu poderia escolher com quem eu vou casar, mas escolhe por mim, porque o Senhor pode escolher o melhor. Deus, eu poderia escolher a profissão que eu quero seguir, mas escolhe por mim, porque o Senhor pode escolher. Deus, esse ano está sendo dito que vai ser o ano dos concursos públicos. Então você vai dizer: Deus, é esse que eu quero. Você vai dizer: Deus, escolhe para mim qual é a porta que o Senhor tem para mim, porque eu poderia escolher a porta, mas eu já furei a orelha e dei a liberação para o meu dono supremo escolher o que é melhor para mim. Aí nós vamos perceber que Oséias, após trafegar por tudo isso acerca da nação de Israel, porque do capítulo 1 ao capítulo 3, Oséias vai dar um resumo da sua própria história. Do capítulo 4 em diante, ele vai falar da nação de Israel. Então o livro é dividido em duas partes, e essas duas partes do livro, ele é dividido, essa compilação do livro, vai expressar a exemplificação do que um homem pode viver, para que a pregação do Evangelho possa ser proposta a quem está à sua volta. Então, quando Oséias, após passar por isso, ele tem que cuidar daquela mulher, é um processo ao qual o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Quem já aceitou Jesus além de mim, levanta a mão. Quem já aceitou Jesus? Esse só é o primeiro passo, aceitar Jesus.
Após aceitar Jesus, a pessoa do Espírito Santo vai nos fazer passar um primeiro processo, que é o primeiro processo de regeneração. Toda pessoa que aceita Jesus precisa passar por esse processo, ser regenerado no Espírito. E o que é ser regenerado? Quem mentia, não mente mais. Quem furtava, não furta mais. Ah, pastor, nunca furtei. Fora, mas quem sabe já pegou dinheiro na carteira do pai, quem sabe já pegou dinheiro em cima da geladeira da mãe. Então é um tipo de regeneração a qual você precisava receber. Aí alguém dizia que estava na escola e estava saindo com um ficante. Aí alguém dizia que estava em tal lugar, mas não estava com amigo em outro ambiente, comprando, escolhendo roupa. Aí o Espírito Santo, que é Espírito que modifica o homem e faz a gente alcançar degraus diante de Deus, após a salvação, ele vai estabelecer na nossa vida o processo da regeneração. Ele vai mudando. Só que dentro desse processo da regeneração, após esse passo, ele vai aproximar-nos ao processo da santificação, a qual a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, após aceitar Jesus, reconhecer Ele como Salvador, eu reconheço Ele diante dos homens e Ele vai me reconhecer diante do Pai. Aí o Espírito Santo, que Ele deixou como Consolador, não fica só para consolar, Ele vai mudando hábitos e costumes diários na minha vida. E que hábitos e costumes são esses? Aí eu preciso entender que quando a Bíblia vai tratando de hábitos e costumes, a gente, dentro de uma assembleia antiga, né, a gente vai pensar que a gente só tem espírito, mas a gente tem corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Essas três coisas que estão dentro de uma coisa só é tremenda, porque o corpo é a embalagem que está segurando o espírito e a alma. Aí o corpo é tão valorizado que a gente coloca o corpo como se fosse uma coisa que não precisa de mais nada. Não, Deus só quer o seu coração e o resto vai queimar. Não, a Bíblia diz, esse é o templo do Espírito. Aquele que não cuidar desse templo, eu destruirei. Aí por isso tem gente que está sofrendo situação hoje, não é porque deixou de ser espiritual, é porque trocou a espiritualidade de tal forma, conduziu a espiritualidade dele de tal forma que abandonou o cuidar do corpo, não bebe água, não diminui açúcar, não diminui a fritura, come carne, come feijão como se fosse feijoada todo dia. Aí a gente começa a dizer, não, mas eu vou para o céu. Mas enquanto está na terra, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar daquilo que é da terra. Aí está na igreja, jejua, mas não faz uma caminhada, jejua, mas não faz uma restrição alimentar. Aí nós vamos perceber que até Daniel, quando estava na Babilônia, passou pelo processo que a gente coloca como espiritual, mas é restrição, porque a gente é até isso, restringir. Você fica normalmente sem comer, você sai para fazer, vai para Madureira, você vai bater uma perna lá no shopping, aqui no Grande Rio, você fica, quem sabe, muito tempo que você está ali, você passa o horário do almoço, você nem sente. Mas quando a gente está fazendo dieta, e o que é dieta? Fazer um período de restrição. Você pode comer algumas coisas, não pode comer, aí o negócio aperta. Só que quando Daniel está fazendo isso, você vai perceber que a Bíblia diz que os que estão fazendo o jejum, que a gente intitula de Daniel, eles estão mais bonitos e formosos do que os outros. Isso não é uma exemplificação humana, é apenas e nem espiritual somente. Quando ele está dizendo, olha, ele está mais bonito do que o outro, está dizendo, olha, o corpo dele, a fisionomia dele está expressando saúde. Então nós precisamos dentro desse tempo, do tempo do Espírito, para que nós possamos ser, porque a igreja agora tem psicólogos, a igreja agora tem advogados, a igreja agora tem árbitros de futebol, tem um amigo que é árbitro de futebol, que é do pastor João Nunes, e por aí se vai as demandas de profissionais que nós temos na igreja. Isso é muito bom, porque isso mostra que o corpo de Cristo está crescendo, mas a gente não pode só crescer em dons espirituais e fruto do Espírito. Nós precisamos crescer dentro daquilo que Deus estabeleceu dentro desse tempo, é crescer para viver vida abundante, com qualidade de vida. E o que é uma vida de qualidade de vida? Na tua velhice você não vai ter diabetes, na tua velhice Deus vai te poupar do Alzheimer, na tua velhice você não vai ser hipertenso, vai ter AVC, mas o que resulta o meu amanhã é o que eu já começo a executar no dia chamado Deus. Aí nós vamos perceber que o corpo é estabelecido, o corpo é muito bem falado e visto por Deus, que a Bíblia diz lá em Apocalipse, minha amiga que trouxe a saudação quando eu chegava, lá em Apocalipse, o corpo que a gente tem aqui não vai ser tirado de nós, o corpo que a gente tem aqui lá no céu vai ser glorificado. Então o registro que a gente tem aqui do nosso corpo da terra, ele vai ser transferido no céu, só debaixo do nível de glória.
Aí imagina quem não se amou nessa vida. Vai olhar meio glorificado, com peso de glória, vai amar o que está olhando, gente. Só que a gente tem que se amar aqui e se cuidar aqui, porque esse corpo precisa ser cuidado. Eu pregava ontem e dizia que a gente agora vai querer trocando os vícios. E sabe o que a gente faz? O pessoal via a novela da Globo e agora está vendo a novela da Record. Ah, pastor, mas há um teor de uma base bíblica, sim, mas o padrão de tratamento, de aprofundamento da palavra de Deus não é uma novela, não é um gibi, é palavra de Deus. E eu não posso me permitir saber só por aquilo que eu ouço. A Bíblia diz que há 3 níveis dentro do Apocalipse de profundidade, porque ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que leem, e bem-aventurados aqueles que falam do livro dessa lei. Então, se você só está ouvindo, você está só no primeiro nível de profundidade de Deus. Tem gente que hoje em dia está fazendo congresso jovem mediante a tema de louvor que ouve. Aí a gente coloca, ouve o louvor, gosta da frase e bota aquilo como tema, porque tem dificuldade de estar no regimento da profundidade da palavra de Deus. Mas essa juventude está recebendo a água da palavra do Altíssimo, e essa água vai fazer o quê? Essa água vai nos fazer permanecer no tempo da seca um pouco mais firme, porque vai chegar uma hora que essa Bíblia vai ser tirada de nós, vai chegar uma hora que as portas vão ser fechadas, mas enquanto tudo isso acontecer, quem faz, quem tem, como aqui Cristo disse àquela mulher: do seu ventre fluirão rios de água viva, não morrerão de sede, porque não estão dependendo da água do mundo nem da água do outro, mas tem Cristo que é água viva dentro de si. Aí nós vamos ver o corpo que será glorificado, nós vamos ver que nós temos a alma que vai seguir o juízo, que é a série das emoções, porque a alma que vai seguir o juízo, e nós vamos ter o espírito que vai voltar para quem? Para Deus. Então nós percebemos que quando Deus nos fez como um ser tricônico, a Deus nos fez um ser completo com 3 repartições, e essas 3 áreas precisam ser cuidadas. Eu preciso cuidar do corpo. Diga: eu vou cuidar do meu corpo. Diga mais forte: eu vou cuidar do meu corpo. Diga: eu vou cuidar da minha alma. E diga: eu vou cuidar do meu espírito. São 3 coisas, minha amiga de cabelo preto que está ali atrás, que a gente precisa cuidar de nós. Cuidar do espírito. Como eu cuido do meu espírito? Eu cuido daquilo que é espiritual com aquilo que é do espírito. É ouvindo uma palavra, é recebendo ou fazendo uma oração, é ouvindo louvor. Tudo isso cuida do espírito. É fazendo um propósito de jejum e oração. E são coisas do espírito. Mas como que eu cuido da minha alma? Quando eu cuido da minha alma, é quando eu libero perdão. Eu cuido da minha alma quando aí eu não levo só para o espiritual, mas eu levo aquilo que tem peso de teor, de qualidade. Porque quem cuida da alma não ouve qualquer coisa. Quem cuida da alma não lê qualquer coisa, porque tem muito louvor que não tem nada de bíblico, tem muita literatura, gente, literatura que a gente diz que é evangélica, que não tem nada de profundidade, revelação da palavra. E o que eu preciso? Cuidar das minhas emoções. Aí nós hoje podemos falar, porque por causa do avanço da tecnologia, quando a Daniel viu, nós vamos perceber que hoje a gente sabe que existe depressão, coisa que a alma sente, ansiedade, coisa que a alma sente, síndrome do pânico, coisa que a alma sente. E eu posso fazer o quê? Cuidar da minha alma também, para ele ter uma vida de qualidade. Aí nós fazemos uma campanha lá na igreja. Esse mês nós estamos fazendo um mês da cura física. Janeiro nós oramos, janeiro, mês todo sobre a vida financeira, fevereiro todo sobre a vida emocional, e março pelo corpo físico, porque não adianta ter vida financeira nem sentimental boa se não tem saúde para usufruir daquilo. Aí nós vamos perceber que quando nós estamos no mês passado a campanha da vida emocional, há 37 enfermidades que manifestam no nosso emocional. Então você toma remédio, mas o que está doente é o quê? As emoções. Mas Deus aqui hoje está nos tratando como tratou com a nação de Israel. Não importa a vertente aonde está dolorida a tua alma, se é o espírito, Ele está mandando que venha renovo espiritual. Se é na alma, hoje Deus vai te ajudar a ser curado. Libera o perdão. Deus está curando
segurando a depressão, aquilo que queria vir com uma ansiedade, o que queria te enclausurar vai cair por terra, mas também se furar o que é físico, isso será cedido. Aí nós vamos perceber, e nós caminhamos aqui, quando nós percebemos que Oséias, ele vai chegar agora, após envolver a sua mulher, após envolver a nação de Israel com a pregação da sua palavra, nós vamos perceber que Oséias vai declarar, e a declaração de Oséias está dentro do versículo 12 que nós lemos, e a declaração que Oséias declara no versículo 12, ele vai dizer para nós: semeai para vós outros em justiça. E ele vai nos dizer: ceifai segundo a misericórdia. Quando ele começa a dizer que a gente precisa ceifar, semear de uma forma justa e ceifar com misericórdia, ele está dizendo: olha, aqueles que vão semear, e o que é semear? É o plantar. Aqueles que vão plantar, plante com justiça, porque a colheita, ela não é opção. A colheita, ela é algo que todos terão que fazer. Então ele começa a dizer: olha, cuidado com o que vocês vão semear, que o que vocês estão semeando venham ser semeados com justiça. Porque quando nós falamos de semear, nós estamos falando do tempo presente. Eu tenho um pai que é pastor assembleano há muitos anos, e pastor de uma igreja ali atrás da Rio Sampa, no Rancho Novo, e meu pai hoje tem diabetes. Mas tem diabetes hoje por quê? É hipertenso hoje por quê? Porque no tempo que era para semear com justiça, não semeou. Aí meu pai sempre dizia: minha mãe, não é a mãe, é Maria Auxiliadora, mas chama ela de Dora. E ele dizia: Dora, ou ele falou com ela assim: Dorão. E ele dizia a ela: Dorão, você sabe que o meu feijão da semana tem que ter carne seca, tem que ter calabresa, tem que ter uma gargantazinha, tem que ter uma feijoada, gente. Aí, portanto, semear de uma forma injusta, o que ele está colhendo, gente? Não é misericórdia. Então eu preciso entender que quem está ouvindo hoje, eu não estou preocupado com quem não veio no culto, porque quem não está aqui no culto já está plantando aquilo que vai colher, e não vai colher misericórdia, está plantando de uma forma injusta e vai colher justiça de Deus. Mas quem está colhendo, quem está plantando de forma justa, se preocupa não, o que tu vai colher vai ser misericórdia do Senhor. Aí eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz: por que eu vou colher misericórdia? Porque a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aí você está aqui no culto jovem, tem alguém que está batendo perna no shopping. Você está aqui no culto jovem, tem alguém que foi com uma resenha. Você está aqui no culto jovem, tem alguém que está em casa porque não quis vir estar aqui. Mas não importa, você veio plantar com a justiça, não se preocupa, a sua colheita vai ser cheia de misericórdia de Deus. E o que é essa misericórdia? Aquilo que poderia vir: o meu pai é diabético, mas eu não vou colher a injustiça, porque ele já está pregando com a vida dele as injustiças que ele plantou na sua carne. Aí eu que aprendo, porque Paulo Freire vai dizer que o sábio não aprende com suas próprias experiências, o sábio aprende com a experiência do outro. Aí nós vamos perceber que quando eu vejo meu pai produzindo aquilo, o que eu estabeleço no meu tempo: não, eu vou fazer algo justo, eu vou diminuir a Coca-Cola. Aí eu volto de novo aos vícios que a gente troca. Aí alguém no mundo fazia o quê? Era bebidas alcoólicas, era Skol, era Antártica, era Brahma. Aí agora dentro da igreja a pessoa vê o quê, gente? Coca-Cola toda hora. Aí a gente precisa tirar essa cultura viciante do nosso meio. Aí por isso o Covid levou muita gente. E por que levou muita gente? Porque essa enfermidade maligna dentro desse tempo que se estabelece, se sobressai da enfermidade que você já tem, ou daquilo que é propenso o seu corpo estabelecer como doença. Aí só que você que está recebendo a palavra de Deus, está recebendo a direção do Altíssimo, você não vai colher dentro desse tempo injustiça, você vai colher misericórdia de Deus na sua vida. Aí o texto se encerra para nós dizendo, versículo 12. Versículo 12 vai nos dizer: arai o campo de pouso. E o que é pouso? É um campo que vai produzir
com excelência. Só que esse campo de pouso é o campo que precisava descansar. Você lembra de lá de Eclesiastes capítulo 3? Há um tempo determinado debaixo do céu. Aí a gente já começa, é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar, é tempo de plantar, é tempo de colher. Só que a gente vai ter lá dentro do Eclesiastes 3 um outro tempo, que é o tempo de plantar e o tempo de deixar, o tempo de pegar, espalhar pedras e tempo de colher. Se você ver lá em Eclesiastes 3, se você não me engano, eu acho que é o versículo 9, que vai falar, ou algo desse tipo. Quando ele está dizendo que é tempo de ou espalhar ou colher pedras, sabe o que ele está dizendo ali? É o que Osés está dizendo. Osés está dizendo, olha, a terra de pouso não é tempo de arrigar a terra de pouso. Ele está dizendo o quê? Essa terra de pouso é o período que a terra precisava descansar. E o que eles faziam para a terra descansar antigamente? Os agricultores sabiam que existiam muitos inimigos que queriam dominar a terra. Eles pegavam pedras, espalhavam no terreno, e quem olhava o terreno pensava, esse terreno não produz. Porque o símbolo da pedra no terreno era o símbolo da improdutividade. Só que o agricultor tinha uma estratégia. Para que o inimigo não se aposte na minha terra, eu vou colocar e espalhar pedras. Porque não é tempo de plantar, mas também não é tempo de perder o que eu conquistei. Porque essa terra não está dando agora, mas essa terra sempre produziu na minha vida. Então eu preciso entender. Entenda que nem sempre a gente vai produzir tudo o que a gente faz o tempo todo na obra de Deus. Na igreja, se eu me lembro, eu já fiz de tudo. Eu trabalhei na secretaria, já trabalhei na tesouraria, já fui líder de ministério de louvor, já fui líder de jovem, coordenador de jovem, e por aí se vai. Então, trocava trompete na banda de música. Aí a gente faz tanta. Só que existe, pastor, hoje você faz tudo isso que você fazia? Não! E por que não faz? Porque o Espírito Santo, que é cuidador da minha vida, ele espalhou algumas pedras no meu solo, sinalizando para mim, você não é obrigado a produzir tudo o tempo todo. Tem hora que Deus vai falar assim, vou para o nosso amigo, tira oferta, ora para o pregador, tem oportunidade antes, e ele não vai poder reclamar. Porque é o tempo da terra dele está produzindo. Mas Deus olha a nossa terra e diz assim, agora a terra dele está cansada. E o que eu vou fazer? Vou desperdiçar pela terra, vou desfazer de terreno? Não. Eu vou espalhar pedras e vou promover a essa terra o descanso que ela precisa. Aí a gente vê aquilo que está em Gênesis capítulo 1, que vai dizer, e no sétimo dia Deus, gente, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia vai se coligar em tudo. Em Osés eu estava falando de descanso, em Gênesis capítulo 1 Deus está descanso, porque descansar é totalmente necessário. Aí nós vamos perceber que quando isso se estabelece, a gente vai perceber que a última parte do versículo se estabelece. Olha o que vai dizer, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Pode se parar o tempo de pregar. Eu estou pregando aqui hoje. Quem sabe, se Deus quiser, Ele pode dizer para mim, pastor Eliseu, mês de março foi o último mês que você pregou, eu não tenho mais durante um tempo isso para você. Eu posso parar de pregar, mas não posso parar de adorar a Deus. Alguém pode parar de lecionar na escola bíblica dominical, mas não pode parar de adorar ao Senhor. Alguém pode parar de tocar, cantar, ficar na portaria como a nossa querida me recebeu tão bem quando eu cheguei. Mas adorar é uma condicional que está dentro do livro de João, porque a Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros, os olhos dele estão passeando, e Ele está olhando e está dizendo, eu preciso encontrar alguém que estabeleça uma vida de adoração. Não é cantar, não, porque a gente pensa que é alguém que tem um tom, tem uma voz afinada para louvar, ele é um adorador. Não, adoração é condicionada à vida. Aí você vai perceber, eu encerro aqui para a gente fazer uma oração, que quando nós vamos ler 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer que Ana adorou o Senhor. E sabe qual é a palavra, o que vem dessa palavra adoração? É alguém que se encurva a Deus. Toda pessoa que tem uma vida de adorador, ele se encurva à vontade
vontade de Deus. Aí tem hora que a gente ouve no vídeo assim, tem culto sábado, aí a gente diz, meu Deus, mas quem tem o espírito adorador, ele se encurva à vontade da voz de comando e vem exercer. A gente está aqui hoje, provavelmente amanhã, como tem lá na igreja, vai ter a escola bíblica dominical. Aí alguém diz, eu já estava no sábado, vou ter que acordar cedo no domingo, e ainda tem meus compromissos na segunda, mas quem é adorador se encurva ao cronograma de Deus. Então não se preocupe, ao seu encurvar a vontade de Deus estabelecida, Ele vai fazer você viver tempos de misericórdia no seu futuro. Aí quando alguém, por que eu falo isso? Porque eu tenho um bom contato com todos os meus amigos da minha época de juventude, e eu te dou um conselho: aproveite esse amigo que está perto de você, porque quando você crescer um pouquinho mais, provavelmente essa pessoa não vai estar junto de você, porque a maioria dos meus amigos não convivem comigo. A gente diz assim, vou te levar para a vida toda, quem dera, na lembrança, mas presencial você não vai ter. E o que você precisa entender, que boa parte das pessoas que vão partilhar ou puxar com você o tempo de busca, igual que vocês estão fazendo aqui hoje, alguns, se não continuarem curvando a vontade de Deus, vai acontecer com muitos amigos meus, pregavam melhor do que eu e não pregam mais. Outros louvavam melhor e hoje não cantam mais. Outros eram músicos excelentes, hoje não tocam mais. Hoje a boa parte só está membrando. E membrando como? Sentando nos últimos bancos da cadeira, sem exercer nenhum tipo de comprometimento dentro do corpo eclesiástico. Eram jovens que eram natos obreiros, eram profetas, e na nossa época nós não precisávamos escalar pregadores para pregar, porque no meio do grupo jovem ele dizia, hoje é você, tanto na consagração de manhã como no culto à noite. Aí depois desse tempo de grande avivamento e Pentecoste, a pessoa se apostatar da fé, a gente vai perceber que o que a gente ouve de apostasia da fé, antigamente nós pensávamos que apostatar da fé era a pessoa sair da igreja, mas sabe o que é ser apostatar da fé? É alguém que mesmo dentro da igreja está largando a vontade e os desejos de Deus dentro da obra do Senhor. Ele está por estar, ele vem porque vem, mas nós vamos orar nesta hora, pedindo a Deus para que venha guardar o nosso interior e pedir a Deus, Deus, não me deixe cair, Deus, não me deixe abandonar, porque quando o tempo da dor chegar, você vai adorar ao Senhor, tendo, deixando de ter, Deus fazendo, deixando de fazer, você vai permanecer debaixo da vontade absoluta de Deus sobre a tua vida. Eu te convido a você se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar a você ficar de frente para um jovem, você dá a mão para ele, dá a mão para ela, e você vai orar por ele, debaixo dessa palavra que nós liberamos hoje. A adoração não vai ser tirada do nosso coração. E o que é viver uma vida de adoração? É você viver uma vida a qual você, sabendo que pode ter, fazer do jeito que quer, mas você quer viver o que Deus tem preparado para você. E nós vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor, mesmo que você pare o tempo de cantar, mas a sua vida nunca vai parar de adorar a Deus. Quem sabe daqui a um tempo a nossa irmã que está dirigindo a juventude pode passar para uma outra área que Deus queira a envolver. Aí, mas a adoração não vai sair do coração. Aleluia. Hoje as meninas estão aqui, estão no grupo jovem, daqui a pouco você vai se portar no grupo das irmãs. Só que a transição de grupo não pode roubar a adoração. Hoje os meninos que estão aqui, daqui a pouco vão ter que andar todo alinhado, trajado, para ser obreiro ou participar do grupo de varões. Mas as transições não podem roubar a adoração. A gente adora no departamento infantil, adora nos adolescentes, continua adorando nos jovens, e independente aonde ele vai nos colocar na obra dele, o importante é a gente estar dentro, o importante é a gente estar envolvido, o importante é a gente estar agregado, a gente estar junto ao propósito dele, porque dentro do propósito dele nós vamos ver tudo aquilo que ele tem preparado para a nossa vida. Começa a orar pela vida desse jovem, começa a orar pela vida dele, começa a orar pela vida dessa moça. Eu quero ouvir você orando, eu quero ouvir você orando, eu quero ouvir você falando com Deus. Olha pela vida desse moço, olha pela vida dessa moça, clame ao Senhor Jesus Cristo. Olha o Senhor Jesus, olha o Senhor Jesus.
Apresente o coração dessa pessoa. Diga, Senhor, apresenta a alma dela, as emoções. Eu apresento o espírito dela, porque às vezes há guerras aonde você dorme, há batalhas que você sofre na tua mente, mas Deus vai te ajudar a vencer. E nós apresentamos o corpo, a estrutura, tudo nós consagramos ao Senhor. Eu levanto essa juventude com autoridade, levanto essa juventude com poder, levanto essa juventude com ousadia, com a intrepidez do teu Espírito Santo, e glorifica para o teu nome, no dia chamado hoje. Honra eles sobremaneira, honra eles, Senhor. Abre as melhores portas de faculdade, abre as melhores portas de concurso público, da casa própria, dá o melhor casamento. Prepara um rapaz digno para essas moças, prepara uma moça, Senhor, fiel para esses rapazes. Oh Deus, nós ministramos, Pai querido, que tu vai honrá-los e eles vão permanecer, Pai, avivados, fortalecidos, para incendiar, Pai querido, toda esta igreja, toda esta congregação, da tua glória, do teu poder, da tua unção, da ousadia do teu Espírito Santo, da autoridade, Pai, da tua parte. Nós determinamos, Senhor, no dia chamado hoje, a tua glória, a tua unção, a tua autoridade, pelo poder que é no teu nome, Jesus. Nós ministramos, Senhor, essa bênção no dia chamado hoje, pelo poder que é no nome de Jesus. Você pode abraçar esse jovem, você pode abraçar esse jovem que você está orando com ele, abraça ele. Quando
Que Deus abençoe vocês de uma maneira tremenda e poderosa. A minha oração é que Deus multiplique, não 30, não 60, mas 100 por um vocês. Mas na simplicidade, na purificação e na santificação. Se for para Deus encher muito, e tem muita gente que vai deturpada, Ele não vai permitir não. Mas Deus vai trazer gente de Deus para somar com vocês. Porque eu vejo um grande crescimento de Deus, não só na vida profissional de vocês, mas um crescimento de Deus no grupo, algo que Deus vai fazer que vai ser